Bom, todas as quartas-feiras eu venho aqui na frente, dou recado e sumo. Hoje eu vou ficar. Hoje é meu dia de falar com vocês, tá bom? Então, mais uma vez, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é sempre um apelo. Em todas as passagens de Jesus é sempre o mesmo apelo. Só que na grandeza e na humildade de Jesus, ele dividiu por etapas essa lição, que é ser uma pessoa boa, que é ser uma pessoa caridosa. E o capítulo de hoje fala assim, anteriormente eu me questionava, porque o título de hoje, o capítulo 15, é Fora da caridade não há salvação. Aí ficava questionando, salvação do quê? Ser salvo do quê? Porque fala salvação, tem que ser salvo de alguma coisa, não é? E aí eu ficava intrigada em querer entender essa colocação dele. Mas aí você vai estudando o Evangelho, e eu sou solicitada para dar muita palestra, a gente está sempre aprendendo mais. Quem aprende primeiro é a gente. Então, nesse capítulo, eu fui buscando aos poucos e descobri que, como o Márcio falou, nós somos escravos de nós mesmos. Todo mundo aqui acredita na reencarnação? Que nós somos espíritos velhos, que de quando em quando estamos no plano espiritual, de quando em quando voltamos e habitamos um corpo. Quando habitamos um corpo, nós somos presenteados com um corpinho diferente. Mas nós somos as mesmas pessoas com a nossa mesma essência. E trazemos conosco, para reagir e agir nesse corpo novo, todas as nossas tendências, boas ou ruins, do passado. Por quê? Porque habitando um corpo físico que a gente vai se melhorar. É a forma que a espiritualidade encontrou de nos dar esse presente. Porque a Terra tem esse fim. Quando fala que é a Terra prometida, porque tudo que Jesus disse tem um fundamento de pura verdade. Então, a terra que ele promete é uma terra de mais amor, de compreensão, de solidariedade. E eu acho que nós estamos caminhando mesmo para essa terra prometida. Porque nós não somos mais as mesmas pessoas de antes. Se nós estudarmos a história, nós vamos ver que quantas barbáries são relatadas, né? E hoje a gente já se inquieta com muitas coisas que você vê que nem chegam perto das barbáries que nós tomamos conhecimento que já existiram. E a gente não se lembra, mas pode ser que a gente estivesse lá fazendo aquilo, com a maior naturalidade possível. Por quê? Seríamos mais condenados naquela época do que hoje? Eu diria que não, porque nós não tínhamos a consciência. Hoje a gente já tem. Existe uma companheirinha nossa que anda de braços dados, que não dá sossego nem quando você dorme, porque ela te cutuca até no sonho, que é a consciência. Já aconteceu de a gente fazer alguma coisa durante o dia, ou estar envolvido numa situação que você não ficou confortável, ou achou que não fez todo o bem que podia, falhou em alguma coisa, aquilo vai te inquietando. Ou você perde o sono, ou se você dorme, você tem pesadelos, ou sonhos inquietantes. Então essa consciência vai estar sempre nos chamando. Eu imagino que seja a centelha divina que Deus deixou dentro de cada um, para que a gente não se perdesse, para que essa centelha nos levasse a tal libertação da qual ele fala. A libertação é a consciência da verdade, a consciência do caminho melhor que eu devo seguir, a consciência do modelo que eu tenho que ser, para mim mesmo em primeiro lugar, para aqueles que estão na minha volta, para os meus filhos, para aqueles com quem eu convivo. Porque vejam bem, quando nós temos uma família e temos filhos, os filhos são sempre reflexos do pai. Com exceção quando o espírito vem com uma missão grandiosa de vencer todos os obstáculos e tentações, passar por provações inúmeras e continuar intacto, como o caso de Chico, não é? Então, quando fala fora da caridade não há salvação, é que a caridade ela resume todas as outras características de bondade que Jesus nos pede.
Então, nós vivemos num mundo coletivo. Primeiro eu me agarro à minha família, mas eu esqueço que o meu elo se estende para uma corrente maior, que é a humanidade. Então começamos com o exemplo que eu tenho na minha casa um número X de pessoas e com as quais eu me relaciono, e ali eu vou estar tecendo a minha colcha de retalhos dessa experiência terrena nesse momento. É dentro da família que eu começo a tecer a minha colcha. Depois eu sou convidada a sair. E a primeira outra experiência que nos obriga a aprender é o trabalho, a relação no trabalho. Por quê? Vou deixar bem claro como o Papai do Céu é esperto. Ele te põe dentro de uma família porque você não pode dar nem vender para ninguém. É aquela e pronto, acabou. Dá para fugir? Ah, vou fugir da minha família. Não quero mais ela, vou fugir. Não dá. Aí você vai para um trabalho. Raras as pessoas falam assim, vou pedir conta agora. Tchau, vou embora. Não, você é amarrado ali pela sua necessidade material. Então você está amarrado ali. E aí você vai ter que aguentar a criatura. Se não está tendo aprovação em casa, você não se esqueça, nem se preocupe. Ela vai estar no seu trabalho. E aí você diz assim, mas eu não aguento mais. E você tem um cara legal, uma pessoa legal, mas existe aquela pedrinha no sapato que parece que mirou em você e vai ser meu alvo. E te persegue o tempo que for necessário para o seu crescimento. Que crescimento? A complacência para com aquela criatura que só te faz mal. A compreensão com relação às fraquezas dela. Porque às vezes está óbvio que a pessoa está te perseguindo por pura causa pessoal. O primeiro impacto é aquilo. Bom, o cara não foi com a minha cara e vai me perseguir até eu pedir conta. Mas não. Lembra que eu falei há pouco que existe uma mão maior conduzindo tudo? Que não cai um fio de cabelo se Deus não permite? Então eu sempre digo, quando a dificuldade bate na sua porta, quando a dor te visita toda sorridente, olá, boa noite, Cléo, sou eu. Quem você é? A dor. Primeira coisa que eu faço, que é tacar a porta na cara da dor, né? Mas ela é transparente, ela passa, atravessa a porta. Passa assim, boa noite, dona dor. Seja bem-vinda. Em que posso te servir? Ela fala, não, eu que vou te servir. Vim cá para te servir. Aí você se prepara. É que nós não temos essa compreensão ainda. Quando fala fora da caridade não há salvação, porque diante da dor, o que acontece em primeiro lugar? Eu me revolto. Eu me desestruturo. Eu me desequilibro. Eu perco a pouca fé que eu tenho. Eu começo a me descontrolar com os meus entes que me convivem. Eu perco toda a paciência com quem quer que seja. Não estou no bom dia, não é? E às vezes não é nenhuma dor. Às vezes ela vem tão suave, como uma contrariedade bobinha do dia. O carro que quebrou. Não é? O motor que não funciona. Aí perde a chave. Não parece que tem coisas que elas vão se agregando para medir a sua capacidade de resistência ou de resiliência frente às coisas que estão te ocorrendo? Então, se nós tivermos essa consciência do que é a caridade, Jesus começa nesse capítulo contando da passagem que perguntaram para ele, amai o próximo como a ti mesmo. Aí, naquela época, Jesus já era tido como uma figura que causava desconfiança no meio. Ele era diferente. Tinha uma luz assim que, né, incomodava. Disse ele, vou contar uma historinha. E eu vou trazer essa historinha aqui para frente. Um dia tinha um carro descendo em alta velocidade e atropelou um cachorro. E o cachorrinho ficou ganindo, quase morrendo. O companheirinho do cachorro veio e ficou do lado. Passou uma pessoa, olhou e seguiu. Passou outra pessoa, olhou e seguiu. Só olhava. Era um ser. Um irmão nosso, um irmão menor, mas era um irmão nosso. Até que de repente apareceu um casal que estava caminhando
A moça ficou perto do cachorro lá. Tadinha, ela é mais desesperada do que o companheiro do cachorro. Desesperado de ver o sofrimento do cachorro. De repente o rapaz veio com o carro, colocaram o cachorro dentro do carro e pro veterinário. Eu dei esse exemplo até porque eu acho que nada é por acaso. Nós estamos num tempo de apelo para que nós nos voltemos para a natureza, nos voltemos para os nossos amigos da natureza, as plantas, os animais, tudo que nos é presente. Quem foi o próximo de quem do cachorrinho ali? O casal que parou. Mas quantas pessoas acontecem com seres humanos, não é? Que olham o sofrimento e ignoram. Ah, mas eu não consigo ajudar. Veja bem, Jesus sempre pediu o sentimento. Ele sempre pediu o sentimento. Você não consegue ajudar naquele momento. Às vezes você se compadece tanto que você deve fazer uma oração, um apelo. Ah, não é nada. É. Às vezes não tem ninguém passando na rua e a pessoa está ali precisando e você não tem condições de ajudar. Mentalmente você pede. Do nada, logo aparece alguém para ajudar. Mas você foi um co-auxiliador com o seu pensamento. Então, a caridade é se compadecer com o outro. É sair do seu lugar e ir com o outro. Tomar para si a dor do outro. Caridade é em casa, quando o filho se descontrola, porque criança ela não precisa ter razão, ela simplesmente é criança. Aí a mãe está naquele dia assim, explodida. O pai está chegando tarde do trabalho, o moleque não fez a lição, o jantar está atrasado. Bom, já vira o cenário, né? Caridade é paciência. É engolir aquilo que impulsivamente te vem. Caridade é entender que aquilo que você calou foi uma ação de benevolência para com o outro. Se você abrisse a boca, você iria ferir. Então tem um trecho aqui no Evangelho, que eu até risquei para ler, depois a gente continua conversando, que segundo Paulo, ele define bem o que é a caridade, e aí a gente vai falar assim, ai, tô longe. Mas eu acho que tem muita gente ensaiando um pouquinho. Não adianta nós querermos mudar do dia para a noite. Nós temos um curso aqui na segunda-feira de Aprendiz do Evangelho, que é essa chamada aqui, ó. Invista em você, ser uma pessoa melhor. É um curso que convida as pessoas a conhecerem um pouco mais das coisas reais, da essência do ser, das coisas que lidam com o espírito. Porque nós, um dia, nós não somos, o nosso corpo não é eterno, mas nosso espírito é. Então, às vezes, você coloca um dinheiro na poupança, numa aplicação boa, compra um belo carro, investe aqui, investe lá, pá, né? E esquece de investir na essência. E essa escola, que na verdade é um curso de reforma íntima, faz com que as pessoas se despertem para elas mesmas. Porque não adianta, olha, como é que é seu nome? Andréia, pode chegar inúmeras vezes e falar para ele que tem que ser assim, que deveria pelo menos ser assim, que assim não está certo, né? Se ele não quiser, o poder não está em ninguém, a não ser em si próprio. Nem Deus força uma barra. Ele respeita o livre-arbítrio de todo mundo. Ele aguarda pacientemente o nosso momento. Então, esse curso não quer transformar ninguém em espíritas, mas o conhecimento que a doutrina traz cura muitas dores. É um apelo ao amor. Quando diz assim, o amor cobre uma multidão de pecados, é porque muitas vezes você vem com uma carga tão pesada, com uma dívida tão pesada para essa encarnação, e você se empenha tanto em fazer o bem, em ser melhor, porque todos nós, a gente vem com essa proposta de ser melhor. A gente já sabe o nosso relatório lá, o que nós fomos. Aí você vem, não, mas eu vou ser diferente. Olha, você vai conseguir. Eu vou, mas vai ter essa e essa e essa dificuldade. Não interessa, eu vou conseguir. Não é? Então você se empenha e consegue. Aí você teria que passar por provas mais pesadas. Mas o amor
cobriu uma multidão de pecados. O amor compensou muitas faltas que você fez no passado. Veja bem como é que é. A sua dívida é abatida pelo amor. Eu falo, me arrepia. Pelas boas ações que você faz. Pelas tantas vezes que você abriu mão de si para o bem do outro. Pelas tantas vezes que você engoliu, até cheio de razão, mas pensou assim, eu quero ser feliz e não ter razão. Prefiro ser feliz. E cala, e deixa o outro falando sozinho, quando a poeira baixar. Mas nós não temos essa sabedoria ainda, essa inteligência emocional, de você se olhar e se perceber a tempo. Mais devagarinho a gente vai conseguindo. Então, quando eu disse assim que aos poucos você vai progredindo, e não é para desanimar quando falhar, porque olha só, nós estamos todos aqui, essa casa está cheia, graças a Deus. Aí Paulo fala assim, a caridade é paciente. My God. Eu não. Olhei para mim agora. Paciência zero? Quase. A gente vai despertando. Então vamos lá. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. Hoje as pessoas estão plugadas no 820, né? E passa que nem um rolo compressor em cima da vida das outras. A caridade não é invejosa. Ai, tem hora que você se pega e diz assim, que bicho de sentimento é esse? Aí quando você fala assim, que pergunta mais idiota, tá na cara, é inveja. Só que a gente não ousa perguntar, mas a consciência fala, é inveja. Quando tá aquela inquietação frente ao bem-estar do outro, a situação boa do outro, e você se olha e você acha que não tá bom, tem uma inquietação. Inquietação de coisa ruim mesmo. Isso é inveja. Ela não é temerária e nem precipitada. Quantas vezes a gente fala antes de pensar? Não se enche de orgulho. Ai, gente, o orgulho é um negócio que nós vamos ter que reencarnar, acho que muitas vidas. Porque ele é um companheiro fiel. Diz assim, não, fique tranquilo, estou sempre do teu lado. Não te abandonarei jamais. Aí você fala assim, não, muito obrigado, não quero não. Não, imagina, não precisa pedir, eu quero porque eu quero. Está do teu lado. Aí você dá de braço com ele e vai. E para tirar esse bichinho do teu lado, que gruda que nem carrapato? E é o orgulho a causa dos maiores males da nossa vida. O orgulho é que causa a inveja, o orgulho é que causa o egoísmo, o orgulho é que causa o melindre, a vaidade. Alguém fala assim, Débora, que não gostei da sua blusa. Você fala assim, paguei tão cara? É minha? Olha o orgulho, minha blusa é melhor, bonita, como é que eu falo da minha blusa? Dê esse exemplo bobinho, porque na verdade são outras coisas mais complicadas onde o orgulho atua, né? Ela não é desdenhosa, ou seja, veja o defeito do outro, cale-se. Para que comentar? Para que fazer cara de pouco caso? Você não é melhor que a pessoa? Não procura seus próprios interesses. Isso aqui danou-se. Está atrelado ao egoísmo, né? Tem até a historinha que fala do quanto nós somos egoístas. Tinha um velório, todo mundo chorando em cima do pai, o patriarca lá que morreu. E um choro, desespero, né? Porque nem todo mundo está preparado para lidar com a perda, ainda mais doente querido, um pai. Aí tinha lá 3 filhas, 2 filhos e a mulher, a viúva chorando. Daqui a pouco foi chegando uma pessoa do lado. Essa pessoa feia, horrorosa, Dona Morte. Chegou assim, olá, como vão? Que triste, não? Coitado. Mas não tinha jeito, tinha que levar. Aí, ai, nossa, Dona Morte, a senhora que tá aqui, pelo amor de Deus, ressuscita meu pai, pelo amor de Deus, faz de conta que não foi nada. E chora, e chacoalha, pedindo pra Morte não levar o marido. Ela falou, claro, tem jeito sim. Eu sou dona da vida, né?
Tem jeito sim. Desde que um de vocês tome o lugar dele. A mulher fala, ai meu Deus, que passa. O que hora vai ser o velório, meu Deus do céu, olha. Entendeu? Os filhos então saem tudo correndo, ninguém sabe, não é? Então, isso é quando se trata de pessoa de sangue, que você ama. Imagina com aquele que você não tem nenhum sentimento. Primeiro eu, não é? Mas a promessa de Jesus é que um dia a gente vai olhar e vai dizer assim, não, eu vou no lugar. Como Jesus falou um dia, pai, deixa eu ir lá salvar o povo da terra. É muito amor. Por que meu amigo está tão pensativo? Você contou uma história de relógio e eu perdi um irmão vítima de alcoolismo com 28 anos de idade. E foi aquele, imagina, aconteceu 40 anos atrás. E no meio da noite, meus pais foram para casa descansar e entrou no velório um amigo do teto dele. Ele ficou parado ali, esperando, né? Me procurou, falou, ó, eu conheço seu irmão. Eu falei, eu sei, eu passava lá no bar e via vocês. E eu posso me aproximar, né, do caixão. E esse ser, ele chegou perto do caixão, gente, e começou a chorar. O amigo dele de bar. Um amigo bêbado, ele estava até alcoolizado. Tadinho. Rapaz. Mas numa cena de amor... gente, demonstração de carinho extrema. que é um negócio que eu fiquei olhando aquele negócio, as pessoas que estavam ali comigo no velório se incomodaram. Como eu era a pessoa mais próxima dele, né? Ó, tira daí, gente, né? eu tava passando do limite. Eu falei, gente, deixa aí. Se tem alguém que está demonstrando amor pelo meu irmão agora, é ele. E eu lembro que o senhor falou, mas ele está alcoolizado. Eu falei, ó, não sei. Aí ele ficou lá mais uns 10, 15 minutos e foi embora. Meu pai chegou de manhã, quando ele entrou, né, ele deu aquela... O que aconteceu aqui, filho? Falou, pai, eu vou contar porque eu estava tão emocionado, né? Sim. A nossa família já é espírita muito tempo. Muito tempo. Eu falei, ó, pai, eu vi uma cena, aí depois, muitas semanas depois, eu tive coragem de contar para meu pai. Meu pai chorava, ele falou, mas para mim tinha sido um anjo que tinha passado lá, filho. Eu falei, mas foi um anjo, pai. É que aos nossos olhos, a gente julga tudo. Cara. Degrada, né? Quando você me falou o negócio do cachorrinho, né, que o outro cachorrinho ficou lá esperando alguém, aí tá aqui, ó, você não vai contar do meu velório? Fala do meu velório aí pra todo mundo. Que bacana! E eu quieto aqui. Aí quando eu tô indo lá tomar o passe, ó, ela tá falando do velório. Aproveita e fala do meu também. E eu me chamei a atenção, eu fiquei olhando pra você. Ele foi lá e falou, mas eu vou catucar outra pessoa que esse cara tem que falar isso. Eu falo, eu fico emocionado, tá, gente? Mas você vê, esse negócio da caridade é isso aí. Tá? Certa vez eu perguntei pro espírito, ó, eu vou desencarnar. E aí? Eu não fiz grandes obras. Não salvei ninguém e tal. Eu falei, não, Vicente. Na sua caderneta, a gente vai olhar. Quantas noites você passou em claro com a criança no colo? Quantas notícias ruins te passaram e você se calou? Sem levar adiante. Sem levar adiante. Quantas pessoas você ajudou despretensiosamente, né? Só por a emoção de ajudar, né? Eu falei, mas é isso? Eu falei, é isso. Você não é tipo Xavier. Pode ficar tranquilo disso, né? É isso que eu queria falar. Obrigada, querido. Aí, eu contei a história. Pronto. Pronto, sossega agora, né? E fica aqui, vou ouvir a projeção. Pronto. Para vocês verem como é que é. São coisas que emocionam a gente, né? E aí lembrei também no caso de uma história do Chico, e tudo está interligado. Ali na porta, o Jorge me dizendo que ontem ele estava num outro lugar, no outro centro, e sentou do lado dele um senhor também que estava super alcoolizado, uma situação terrível, né, de mau cheiro e tudo mais. E ele falou, é agora, meu Deus do céu, e sentou do lado dele, né? E ele falando aquilo, e foi rapidinho, eu precisei entrar, mas eu vim pensando numa história do Chico, que eu ouvi, e depois completou com o que ele falou, e eu vou contar a história do Chico rápido aqui, da caridade.
Então, o Chico, nos trabalhos que ele tinha lá, né? Pedro Leopoldo, ele recebia muita gente. E tinha um cara que ia lá, que era Jesus amado. Ninguém aguentava ficar perto do homem. O homem tinha umas chagas no rosto, assim, que era pus puro. Ele abria a boca, era um bafo que só faltava derrubar quem estava perto. E ele chegava no Chico e abraçava. Ô, Chico! Ô, Chico! E o Chico não só abraçava, como beijava o rosto do homem. Com uma espontaneidade que ninguém... Ele não estava aí para mostrar que ele estava ali sendo bonzinho. Era dele. Então, quando eu falo para a gente não querer, assim, dar saltos na nossa evolução, porque vem com o tempo. O Chico já tinha muitas reencarnações que deram condição a ele de ter esse comportamento. Não é? Então, peçamos a Deus para que a gente possa ir imitando devagarinho as pessoas que, para nós, são pessoas que estão fazendo algo de melhor, que a gente gostaria de fazer e não é capaz de fazer. Aí ele vem contando do irmão dele, do rapaz que... Então você vê que às vezes a luz, ela vem disfarçada de muitas formas. Você não sabe quando que você é visitado e de que forma você é visitado pela luz. Às vezes ele vem disfarçado. E nós temos que pedir a Deus para a gente ter a sensibilidade, para percebermos. Eu vou contar uma coisa rapidinho para vocês só. Eu estava dando uma palestra um dia desse em Jacareí. E eu tenho pedido muito a Deus para me dar forças para que eu possa melhorar, para que eu possa ser mais humilde. E aí eu acabei a palestra, não me lembro mais. Eu estava falando sobre Chico, era mês de Chico, em abril. Fui lá. E eu não tenho vergonha de falar o que aconteceu comigo. Mas foi um ensinamento, assim, maravilhoso. Eu acabei a palestra e tinha uma senhora, ela estava todo o tempo sentada na frente, ela me olhava, mas ela me olhava com um olhar estranho, séria, mas não era um sério, era um olhar estranho. Mas eu entretida ali, envolvida, aliás, com aquilo tudo, porque eu precisava estar envolvida. Eu já estava sendo preparada para o que vinha depois. Eu nunca contei isso para ninguém. Com exceção da minha mãe, que estava na saída e me ouviu lá. E essa mulher, quando acabou a pressão, nós demos o passe coletivo, uma casa muito grande, e ela falou: preciso falar com você. Sério, assim, com você. Aí eu falei: sim, pode falar. Não, particular, lá dentro. Lá dentro. Sério. E eu acompanhei a mulher. Aí tinha lá uma salinha. Dá pra gente conversar. Moça, quem pode conversar aqui? Sentou, ela falou: você não vai sentar? Eu falei: vou. Não vai sentar ali na cadeira maior? Já ficou assim, sabe? E não, senta aqui do outro lado. Ela olhou e falou assim: você sabia que você acabou com a minha vida? Que eu me segurei para não levantar ali e dar em você? E eu, num instante, eu fui tomada de uma energia tão revigorante e sustentadora. Eu falei: fale mais, porque eu não estou sabendo o que eu te fiz. E naquele instante, quando ela começou a falar, eu percebi que ela estava envolvida com energia muito densa. Era uma provação muito grande. E eu não duvido que eu não tenha feito mal a ela. Lembra que a gente falou que a gente é espírito muito velho? Depois, por saber também que ela tinha outros problemas, mas foi um choque. Você não se lembra disso? Ela citou detalhes, eu não me lembrava de detalhes. Muito louco, né? E eu só tive uma reação: pedir perdão. Pedir perdão. É assim que nós devemos fazer com aquelas pessoas que você não entende por que te tratam mal. Porque há um motivo. Há bem pouco tempo atrás, se fosse outra situação, eu teria tido alguma outra reação. Mas eu pedi perdão e eu acho que foi a melhor coisa que eu tenha feito.
Perguntei, ela entrou em alguns detalhes, mas que me fugiam à memória, porque para mim, nessa encarnação, eu não conseguia lembrar, né? Então, esse fato que eu estou contando vem de acordo com o que nós estamos conversando, para nós desenvolvermos a caridade para com os nossos inimigos. E ela, no final, ela disse assim, vou só me humilhar um pouquinho. Preciso das suas orações. Naquele momento eu senti uma luz tão grande me envolvendo, né? E eu tenho ela lá na minha listinha na hora do Evangelho. E para mim é uma alegria. Agora, olha a oportunidade que Deus me deu. Eu falei para ela, graças a Deus que nós estamos tendo essa oportunidade aqui hoje, agora, para eu te pedir perdão. Agora, o que ela fez com o meu perdão, né? Então, possamos pensar nisso. As pessoas que estão na nossa família, que nos causam dificuldade, peça perdão. Aquilo que você não entende, não dá conta, peça perdão. Não é? A gente não é nenhum Chico, mas a gente tem um potencial enorme de ser bem parecido. Viu? É só a gente se olhar para vermos o que precisa mudar na gente. Tudo que é abrir mão de si para o outro. Às vezes você está com um problemão enorme, uma dor desgraçada, e aí tem um ambiente tão legal, de alegria, você vai estragar aquele ambiente falando dos seus problemas? É caridade. Às vezes vem alguém e magoa você, você fica com aquilo coçando para você passar adiante, para contar para alguém. Na escola a gente vai aprender, o mal não merece comentário em tempo algum. E com o tempo a gente vai aprendendo. É fácil? Não é fácil. Então, disso que eu falo da doutrina. A doutrina é bacana, por quê? Porque ela não obriga você a ser nada do que você não queira. Ela só diz, o caminho é esse. E aí, quanto tempo vão te esperar, tá em você. Porque você vai chegar no final do caminho, vai achar a luz, sim. Essa salvação que fala fora da caridade de uma salvação, é essa salvação de nós mesmos. Quando eu me torno uma pessoa melhor, eu estou me libertando de tantas amarras. Eu deixo de ser uma pessoa melindrada para ser uma pessoa mais doce, mais tranquila. A caridade é a fé raciocinada. E isso me dá uma tranquilidade, me diminui a minha ansiedade. A gente vai aprendendo a ter fé devagarinho. Quando você acredita que tem algo maior tomando conta. Aí você fala assim, tá bom. Tá tudo sob controle ao meu ver. Não dou conta. Respira fundo, entrega só um pouco. Se ocupe de outras coisas, esquece o problema. Para você ver. Porque parece que quando mais você fica pegado no problema, você segura a energia que podia estar agindo ali. Então, para sermos libertos de nós mesmos, precisamos ser pessoas melhores. E a caridade é que vai nos levar a isso. É essa salvação que Jesus se referia. Das nossas próprias amarras. Tem gente que passa uma vida de sofrimento, de angústia, e ele está mentindo? Não, ele está sofrendo de verdade. É porque ele não entendeu ainda o outro caminho. É tão fácil de seguir. Perdoa. Tem uma frase, só para eu encerrar, que tinha... Tem muita gente para tomar passe ainda, amor? Tem? Eu vou estender mais um pouquinho. Tinha uma passagem... Paulo de Tarso é um personagem marcante na história do cristianismo, e é um dos que não conheceram Jesus e que mais divulgou a doutrina de Jesus, o que Jesus pede para a gente, né? Sem conhecê-lo. Mas, às vezes, a gente não entende. E tem uma frase assim, que Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Porque Ele sabe o que cada um tem para dar. Fala assim, nossa, fulano, calma. Você não sabe o que o universo quer de você? Você não sabe o que o universo quer de você? Ah, mas não tem perfil. Perfil para quê? Você não sabe. Né? Eu só posso dizer se alguém tem perfil ou não se eu tiver consciente do para que ele tem que ter perfil. Se eu não sei para quê, então
ficar lá e aguardar. Então, Paulo, ele era uma pessoa muito firme, muito exigente, dominadora, né? E ele tinha como objetivo destruir, né, o cristianismo da figura de Jesus, porque ele nos conhecimentos que ele tinha, não é? Jesus não era aquele o prometido que estava para vir, né? E ele, como tinha o poder, era um coronel, um general, né? Ele era um doutor da lei, né? E tinha também os seus soldados também, né? E por ser doutor da lei, ele conhecia muito da Torá, mas era assim, tinha que estar aberto à caridade, da humildade, não deixava ele ver além. Se tivesse tido humildade naquela época, entender o que Jesus realmente estava querendo nos trazer, não querendo para ele, nos trazer, acho que nada disso teria acontecido. Aí Paulo tem o encontro dele espiritual com Jesus e se torna o maior divulgador da doutrina. As cartas de Paulo são maravilhosas. Quem quiser, aquele livro Fonte Viva, de Emmanuel cita as passagens de Paulo, é assim de arrepiar, de arrebentar. Né? No Evangelho você vai lá, vou abrir aleatório. Mentira que é aleatório, nada. É para você. É para você. Né? Então, Abigail era noiva de Paulo, e Paulo, enquanto general, se comprazia com aqueles espetáculos do circo, dos leões que comem as pessoas, se comprazia. Lembra que eu falei ainda há pouco? Que antes a gente participava e nem se tocava, era natural aquelas barbáries? Depois a gente foi caminhando, hoje nem pensar, né? E aí Abigail era noiva de Paulo, que na época era Saulo, né? E ele convidou Abigail para ver um espetáculo no circo. E Abigail ainda não era cristã, estava com o pezinho lá. Tá? Mas aí meio escondido, né? Aí ela foi ao espetáculo do circo. Quando chega lá, Estevão, irmão dela, era um dos que seriam comidos pelos leões. Então imagina, o noivo manda matar o irmão. É toda uma saga que se segue, até que no final da vida de Paulo, ele já Saulo, está na prisão, prestes a desencarnar, mas muito preocupado, porque tudo que ele pregou ainda estava muito difícil de ser absorvido. Ele temia que o legado dele não fosse seguido pelas pessoas. E ele está assim, desanimado. Desanimado. Como a gente fica de vez em quando frente aos nossos propósitos que não são realizados. Aí Abigail, que já tinha desencarnado, aparece para ele em espírito e docemente coloca a cabeça de Paulo no colo. E diz, o que está acontecendo, Paulo? Aí ele diz assim, contou, né, dos encantos dele, frente a tudo que estava acontecendo. Aí ela fala uma frase que eu sempre vou guardar. Quem me trouxe essa frase, quem me falou muito de Paulo de Tarso foi o Felipe, meu esposo. Ele gostava muito de falar sobre Paulo de Tarso. Um dia ele parou para falar essa frase para mim, no momento que eu estava precisando. Aí ela chega assim para ele e fala assim, Paulo, ora, perdoa, trabalha e espera. Ora por quê? Porque a oração é uma ferramenta para te ajudar no perdão. Perdoa para abrir seus caminhos. Trabalha, faça a sua parte e espera. 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 Porque o que tiver que ser seu, oriundo da sua plantação, vai vir. No tempo de Deus. Então, gente, é isso. Tem vários personagens que nos levam a compreender a caridade, mas tem muitas pessoas à nossa volta que também nos mostram esses resquícios de caridade, esses sinais tão importantes de caridade que a gente deve tomar como modelo. E quando a gente perceber que está fugindo muito desse conceito de caridade, vamos nos olhar e vamos nos esforçar. Se está muito difícil eu não comentar sobre o mal, né? Põe um zíper
na boca, e se pensar não tem problema, mas já não falou. Certo? Estratégia, meu bem, para se vencer. Não é? Se gosta de falar mal, não encontra com a vizinha que gosta de falar mal, ou com a amiga que adora. Quando tá lá, se encontra o caminhão-tanque do Butantan, chega lá para buscar todo o veneno, né? Então a gente já sabe onde está um perigo, aí a gente vai direto pro perigo, né? Nossa, menina, tem uma coisa para te contar, você não tem ideia. Ah, ferveu, né? E é delícia mesmo, né? Falar mal dos outros, é delícia. Era antes, agora eu já não me sinto mais tão bem. Mas já fez parte da minha rotina de vida. Ora, perdoa, trabalha e espera. Trabalho, 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 trabalho. Se você está com um problema, trabalhe. Está difícil, trabalha mais um pouco. Ocupe o seu tempo. Dê de você. Não permita a ociosidade mental, porque é nesse momento que você é tragado. Porque, mais uma frase de Paulo de Tarso: filhinhos, olhos atentos observam vocês. Numa carta acho que foi ao Coríntios, eu não sei agora que carta que foi para quem, que povo que ele escreveu isso. E ele alerta aos seguidores dele: filhinhos, cuidado, olhos atentos observam-te. Porque nós temos a luz e a sombra do nosso lado. Você é visto quando faz o bem, mas também é visto quando faz o mal. Outro detalhe só para fechar: não basta não fazer o mal. Tem que fazer o bem. Ok? Ah, eu não faço mal para ninguém, mas você faz bem? Ah, pior. Então o apelo que eu faço é: trabalhemos, trabalhemos, trabalhemos em prol, principalmente daqueles mais próximos. Se está todo mundo perto, não precisa, olha do lado que rapidinho você vai saber o que fazer. Né? Um trabalho de molhar uma planta é uma caridade. Ele está lá seca na sua porta, você não enxerga. A gente começa pelo basiquinho, né, para seguir mais adiante. Então, gente, Deus abençoe a todos vocês. Não, eu já tomei ontem. Deus abençoe a todos vocês, tá? E que a gente possa refletir nisso. Não é nada excepcional que a gente não consiga fazer. Como eu disse, a gente tem um grande potencial. Porque o amor, como é que é? Elimina a multidão de pecados. Então, se a gente quer ficar com a sacolinha mais levinha, vamos amar mais. Tá bom? Deus abençoe a todos. Boa noite, até a semana que vem. Tá bem?